No desporto de alta competição, tudo é pensado ao pormenor. As melhores marcas e os principais recordes não dispensam a tecnologia, muito em particular nos equipamentos, cada vez mais sofisticados. Hoje, aqui na Fundação Portuguesa das Comunicações, e depois da peça, conversamos com Raul Fangueiro, engenheiro, doutorado em Engenharia Têxtil, investigador e professor da Universidade do Minho, a quem desde já lhe agradeço a presença no Falar Global. Muito obrigado. Engenheiro, de acordo com a peça, percebemos que a tecnologia aplicada aos equipamentos facilita em muito a vida de qualquer atleta. Sim, sem dúvida. E isso deve-se muito à revolução que tem havido ao nível dos materiais. Se algum tempo atrás os equipamentos serviam quase só para proteger o atleta e se calhar... Identificá-lo perante o adversário. Identificá-lo perante o adversário, isso mesmo. Aquilo que se foi verificando com esta revolução ao nível dos materiais é que o equipamento e principalmente o vestuário, por estar junto ao corpo, poderia servir para desempenhar outras funções. Mas esse vestuário inteligente, vamos assim designá-lo, permite que o atleta recupere mais facilmente, se canse menos? Há um fator importante que é o conforto termofisiológico do atleta durante o desempenho desportivo. E nessa questão há vários aspectos que são importantes. Um deles é a gestão da umidade. O atleta, obviamente, por ser pelo desporto que pratica, portanto, produz uma quantidade enorme de suor, que é importante que não fique junto à pele, mas que seja transportada para o exterior e se evapore no exterior. E para isso há um conjunto de materiais, de fibras, aqui estamos a falar de fibras, que têm essa capacidade de poder transportar o suor que é gerado pelo atleta para o exterior de forma a evaporá-lo e que ele não sinta o desconforto durante a atividade de ter uma camada de líquidos entre o seu corpo e o vestuário. Por outro lado, há outra função importante que é a termorregulação, ou seja, a capacidade que estes materiais têm de manter o corpo a uma temperatura mais ou menos constante ao longo também da atividade. Atualmente os equipamentos são mais leves, mais frescos. Sim. Quanto pesa normalmente uma camisola de um atleta para que possamos dar conta ao nosso auditório dessa realidade? Diria 100, 150 gramas, não mais que isso. Portanto, não é um peso significativo. O que acontece é que quando usávamos, por exemplo, há 20 anos atrás, camisolas de algodão que têm uma grande capacidade de absorção de umidade, durante a atividade desportiva elas iam aumentando de peso. Porquê? Porque a questão de umidade que falava anteriormente, ela não evaporava no meio e, portanto, ficava retida nas próprias fibras. Atualmente, os materiais que se usam permite que essa umidade, se sendo transportada, não contribua para o aumento de peso da t-shirt ou da camisola durante a prática desportiva. Portanto, isso foi um avanço muito importante e todas as marcas ligadas a esta área desportiva portanto, fazem menção dessa inovação que foi conseguida ao longo do tempo. Agora, isso é o que está atualmente. O futuro serão coisas muito mais espetaculares. Mas antes de falarmos dele, engenheiro, vamos ao balneário mudar de equipamento e deixe-me dizer ao nosso auditório que hoje ainda temos muito mais para ver neste Falar Global. Se está farto dos fones que liga ao telemóvel, o GlobalNet apresenta-lhe uma proposta sueca que veio para ficar. Mais à frente, a nova revolução na alta definição com o 4K, a ultra definição que vai revolucionar a imagem das televisões. No Global Apps desta semana, Six Pack, uma aplicação que lhe dá um treinador pessoal virtual que o obriga a treinar no duro para ficar em forma no verão. Voltando à nossa conversa, será que os equipamentos do futuro poderão ajudar a prevenir lesões, que é no fundo aquilo que mais preocupa um atleta em qualquer modalidade? Poderá ser possível? Sim, sem dúvida. Aliás, há vários trabalhos que têm sido realizados nesse sentido. Eu estava a pensar naquela lesão do Neymar no jogo do Brasil contra a Colômbia, penso eu. E estava a pensar que naquele equipamento poderia ter sido utilizado um material aucético. Ou seja, o que é um material aucético? Quando recebe um impacto, o material tem capacidade de absorver portanto, as forças desse impacto e proteger o atleta. Portanto, isso o futuro certamente que vai caminhar nesse sentido, também com o objetivo de eliminar lesões daquele género que aconteceram. Por outro lado, também, não só nas camisolas em si, mas, por exemplo, nas meias, as pernas, por exemplo, no futebol é sem dúvida um dos elementos do nosso corpo que está mais sujeito a lesões.
Nas meias tem-se feito um trabalho muito aturado na componente de colocar materiais que evitem lesões, ou seja, criar compressões em determinadas zonas, evitar rotações, por exemplo, do tornozelo, colocar materiais que possam dar mais rigidez a uma zona e menos rigidez a outros para permitir maior flexibilidade. Portanto, nesse aspecto tem-se trabalhado muito também nesse desenvolvimento em equipas multidisciplinares, portanto, compostos normalmente por engenheiros, médicos ligados à atividade desportiva, também fisioterapeutas. O projeto que coordena o Fibernamics, de que se trata concretamente? Esse projeto é uma plataforma de trabalho entre a Universidade do Minho e outras universidades também, outros centros de investigação e as empresas, no sentido de levar a inovação que é gerada nas universidades para as empresas, no sentido de criar valor e de resolver problemas que nos afetam a todos no dia-a-dia, quer seja numa atividade desportiva, quer seja quando conduzimos o nosso automóvel para nos deslocarmos para o nosso trabalho, quer seja no militar que está em teatro de operações. E aí falamos sempre de um material, o mesmo material que é utilizado no equipamento desportivo, pode ser utilizado numa série, que são as fibras, não é? Podem ser usadas depois numa série de outras aplicações onde desempenham uma Aliás, uma em Portugal função e no campo do desporto, conhece bem enquanto investigador uma empresa portuguesa, a Lacatoni, que equipa, aliás, diferentes clubes da Primeira Liga de Futebol, portanto, ao mais alto nível. Claro. Esta é uma empresa 100% portuguesa e, se a comparar com o espectro das empresas a este nível à escala mundial, qual é a performance do desenvolvimento desta indústria têxtil em Portugal? Neste aspecto do vestuário desportivo, e em particular da Lacatoni, portanto, os equipamentos que disponibiliza, sob o ponto de vista da performance, são muito semelhantes aos que estão no mercado, às grandes marcas que estão disponíveis no mercado. Porque nós tivemos em desenvolvimento também com a Lacatoni e incluímos no vestuário desportivo deles uma série de tecnologias avançadas também. São estas fibras multifuncionais. Estas fibras multifuncionais, esta capacidade multifuncional do vestuário desportivo, podia desempenhar várias funções simultaneamente durante a atividade do atleta. E combatem os micro-organismos que, no fundo, afetam os atletas. Sim, aí temos três tecnologias, portanto, a termorregulação, a gestão de umidade e essa questão da bioatividade ou a capacidade também da própria camisola combater a proliferação excessiva de micro-organismos, de fungos, que muitas vezes também afetam os atletas pela produção excessiva de suor e por ter zonas úmidas também durante um período muito prolongado. Perante o esforço que um jogador de futebol, por exemplo, despende durante 90 minutos, será que o equipamento poderá vir a compensar os nutrientes que perde durante o jogo? Ou seja, uma espécie de fonte de autoalimentação que reponha esse é um trabalho que tem sido feito também e o objetivo é introduzir nessas fibras esses nutrientes ou essas substâncias que possam ir sendo libertadas ao longo da atividade desportiva. E, portanto, isso normalmente é introduzido numas cápsulas que são colocadas nas fibras e essas cápsulas vão rebentando durante a atividade desportiva, falando de uma linguagem simples, obviamente, e vão libertando essa substância que nós pretendemos que seja libertada para a pele, para poder depois ser absorvida pelo organismo. É evidente que aqui, portanto, a tecnologia está mais ou menos desenvolvida, mais uma vez, portanto, essa questão da libertação da substância é já conhecida. A única questão que está aqui ainda pendente, sob o ponto de vista científico, é controlar a quantidade de nutriente que é libertado ao longo do tempo. E, portanto, aí é que, sob o ponto de vista científico, tem sido feita uma série de trabalhos de investigação, no sentido de ir controlando esse rebentamento dessas micro ou nanocápsulas que vão libertando esses nutrientes. Uma nota final, antecipando o futuro. Essa será a cereja do bolo ou aquilo que gostaria de ver enquanto investigador aplicado aos equipamentos desportivos? Não, falta ainda fazer? Haverá muito concretamente, mais. Concretamente é ter um atleta completamente monitorizado a partir do seu equipamento desportivo, quer seja a partir das meias ou da camisola. Portanto, o treinador saber no banco de suplentes, saber exatamente, por exemplo, qual é o nível de fadiga daquele atleta,
porque ele está monitorizado com uma série de sensores que são imperceptíveis, que não são estes sensores Claro, eletrónicos claro, que nós claro. estamos habituados a ver, mas que são as próprias fibras com a sua flexibilidade e as suas características, que vão monitorizando esses parâmetros e vão enviando depois essa E informação mais para tarde, um tablet. mais tarde ou mais cedo vai ser possível que tal Sim, aconteça. não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Então aqui fica um novo convite para que no futuro aqui esteja novamente no Falar Global. Com todo Sr. o gosto, Engenheiro, com um todo grande o gosto. prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Aqui ficou a dimensão tecnológica aplicada ao vestuário desportivo, bem como a dimensão de uma empresa portuguesa que cada vez trabalha mais em mercados internacionais.